Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e depois de um certo tempo sem, resolvi fazer um vídeo de dicas. E na verdade é uma dica com um pouquinho de gameplay, é para ser rápido, vamos ver como é que sai. E o tema é justamente isso: quando rolar dados no RPG solo e quando não rolar os dados. Acho que essa é uma pergunta que é recorrente para várias pessoas que estão entrando no RPG solo. Como é que eu sei que eu tenho que fazer um teste? Como é que eu vou determinar isso? Eu tenho que fazer mais testes do que no RPG em grupo? Eu tenho que fazer menos? Como é que funciona isso? E eu sei que para algumas pessoas isso acaba sendo um dilema até mesmo no RPG em grupo. Então eu tô aqui para falar como eu encaro essa questão. Bastante foco no eu, porque o que eu vou falar aqui pode ser que não sirva para você, e o que eu vou falar aqui não vou colocar um copyright, não vou fazer um documento para isso virar uma verdade absoluta. Então eu vou pegar aqui o jogo do Tite, do Cavaleiros do Zodíaco, com as regras originais. Eu criei um grupo de regras para ações que não tem a ver com combate, porque o documento do Tite ele foca bastante nessa questão de confronto, combate, porque se você for parar para ver, o Cavaleiro do Zodíaco ele sempre se resume a isso, no normal. E eu gostaria, estava querendo fazer umas campanhas que envolvessem alguns feitos além do combate, e eu acho que ele é um jogo muito bacana para a gente discutir isso. Eu só vou fazer uma pausa aqui para pegar um documento que eu esqueci. Então, deixando claro qual que é a minha visão sobre esse tema. Quando rolar dados? Quando fazer testes? A minha visão é todo teste, toda rolagem de dados tem que ser algo realmente importante para a história ou que faça a história adiantar ou tomar rumos, por exemplo. Que é isso que acontece no RPG. Assim, imagina tem muita gente que começa para ter a mais essa questão essa sensação de estar jogando no solo. Eu noto que muita gente começa a fazer teste para tudo. Vou abrir a porta, vou fazer um teste. Vou pisar aqui, vou fazer um teste. Vou caminhar até o quarto, vou fazer um teste. Quando na verdade muitos desses testes não estão sendo decisivos para a escola. Para a escola, acabei de sair da escola. Olha só o que o professor vira no final do ano, quando vai chegando nos últimos meses. Para a história. E isso até no RPG solo. Por exemplo, eu tenho um grupo de AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição, que é um grupo super tradicional. A gente segue uma pegada extremamente tradicional mesmo. É um jeito de jogar bem tradicional. E em uma das últimas sessões, nossa, nós somos em 6 pessoas contando o mestre, 5. 5 a 6, né? Tem um cara que nunca aparece, de vez em quando aparece. Eu joguei o dado apenas uma vez em 2 horas e meia de jogo, de sessão. E não porque é um grupo extremamente narrativista, extremamente moderno. Não, porque a história, ela pediu realmente de forma decisiva que se fosse rolado os dados naquele momento. Em outros momentos, apenas a lógica e o desenrolar da história bastavam. Isso numa mesa super tradicional, de um sistema super tradicional, e que muitas vezes é acusado de ser um sistema que não dá muita margem para interpretação e narrativismo. Então, o meu ponto você vai rolar para momentos chaves da aventura. E, principalmente, esse é o que eu mais sigo, que eu acho que aqui no RPG do Cavaleiro Zodíaco é bem emblemático, e por isso que eu escolhi, que assim, você vai rolar, veja cada teste como um desafio. E você tem que sempre que levar em consideração a escala de poder do seu personagem e a escala de poder do cenário na hora de medir se você vai rolar ou não. Por exemplo, eu escrevi um documento pequenininho de 1 página falando como eu lido com situações fora de combate no RPG do Cavaleiro Zodíaco. E assim, não faz sentido eu rolar para momentos que fogem da escala de poder do personagem, para menos. Por exemplo, derrubar uma parede num soco, até para um aprendiz de cavaleiro é fácil. Então eu não vou rolar dado para fazer isso.
porque essa não é a escalada, a escala de poder, o nível de poder do personagem e não é o nível de poder da aventura. Uma aventura de Cavaleiros do Zodíaco, espera-se que os personagens, mesmo nos níveis mais iniciantes de treinamento, ou como Cavaleiro de Bronze, eles consigam fazer coisas que numa aventura medieval no primeiro nível seria impossível. Um guerreiro de primeiro nível no D&D BX, se ele dá um murro numa parede com 5 metros de espessura, ele só vai conseguir quebrar a mão dele. Se um aprendiz de Cavaleiro do Zodíaco de 13 anos dá um murro numa parede de 5 metros de espessura, ele vai começar a sangrar, ele vai perder 200 litros de sangue, mas a parede vai ficar destroçada. Então, o personagem de D&D, ele não faria o teste, porque está muito acima do poder dele. O personagem de Cavaleiro Zodíaco não faria o teste, porque está totalmente dentro do nível de poder dele. Um personagem de 3DT, por exemplo, já faria o teste. Se ele passasse, a parede se destruía. Se ele não passasse, não. Dependendo do tipo de campanha. Então sempre leve em consideração isso. Quando surgir uma coisa na aventura, pense, isso é um desafio? Não apenas isso é um desafio, ponto. Continua, isso é um desafio para o meu personagem, para os meus personagens. Você consegue decidir isso mentalmente em 10 segundos no máximo. Então eu vou fazer aqui uma jogatina rapidinho de cavaleiros que não envolvam combate. Vou abrir aqui o Dice Roller. Vou tirar esse daqui. E vou rolar nas tabelas do Mythic para ver. Então 46. Desenvolver. E outra rolagem. 70. Desenvolver com extravagância. Então a minha aventura ela se começa a se passar numa montanha de gelo que fica no Nepal, onde do nada apareceu uma criatura, um ser de um poder similar a um deus que começou a construir, a desenvolver uma vila circundando um castelo, e esse castelo tem uma arquitetura totalmente extravagante. E aí a Athena tentou entrar em contato com ele e não obteve resposta, e ao mesmo tempo lá no Nepal começaram a rolar vários desaparecimentos, e todos ligados a esse local. Então ela enviou o cavaleiro, que é o meu cavaleiro, que é o cavaleiro Canis Venatici, né, da constelação de Canis Venatici, que é o cavaleiro, o nome dele é Pegur, né, porque essa constelação também é chamada de Pegureiro, ou Cão de Caça. Então ele é o cavaleiro Pegur da constelação do Cão de Caça. Eu não sei se isso existe Porque, na verdade, gente, eu só assisti a série clássica dos Cavaleiros lá, de Hades, de Poseidon, dos deuses de Asgard. Eu não assisti nada além disso, então eu não conheço nada de Ômega, de Canvas. Pretendo assistir, mas provavelmente eu vou ter tempo de assistir isso só quando eu estiver aposentado com 112 anos de idade. Então vai lá o Cavaleiro de Cão de Caça, o Pegur. E vamos ver agora, eu vou rolar de novo para ver qual que seria o primeiro desafio que não envolva combate. E vamos ver se esse desafio ele tá dentro do nível de poder do personagem. Não tá nem menos, nem mais. Então o primeiro foi 54. O primeiro desafio dele tem a ver com matar. 88. Matar o quê, hein? Ilusões, olha só. Então, na base da montanha, ele é preso numa ilusão e parece que ele está correndo na base, ele nunca atinge, é como se fosse uma armadilha de espelhos, só que em vez de refletir ele mesmo, reflete pontos diferentes da montanha e ele não está conseguindo escapar. Isso vai exigir dele uma concentração mental, é uma questão muito mais de raciocínio, de lógica e mental do que de luta, de sair dando porrada em tudo. Ele tentou. E aí, então, meu personagem vai se concentrar, tentar apurar o máximo dele, a percepção, não a percepção do cosmos, mas a percepção dos sentidos, para achar o local. Esse desafio está dentro
do personagem, do nível de poder do personagem, da escala de poder da aventura? Sim. Por mais poderoso que seja o Pegor, só o Cosmos sair dando pancada em tudo não seria suficiente. E ao mesmo tempo, se ele não fizer isso, ele não vai conseguir vencer isso. Então beleza, nesse ponto eu acho legal rodar. Ele é um personagem de bronze, um cavaleiro de bronze. Vou usar o meu sistema. Se ele tirar 5 ou 6 em um dado, ele passa. Rolei aqui, tirei 4, ele não consegue. Então ele fica preso lá, sem conseguir sair. Vamos ver o próximo desafio. E nisso ele atrasa e anoitece. E nisso a ilusão se dissipa, mas não... De noite é meio complicado subir nessa montanha. É uma montanha muito perigosa. Isso, para um cavaleiro de bronze, subir numa montanha é fichinha. Ele sobe pulando com 2 pés no peito. Então não vai rolar para isso. Então ele está subindo, só que ele quer subir rápido. Vamos ver o próximo desafio. É um 36. Uma coisa íntima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar aqui rapidinho. Vamos rolar de novo. Uma coisa íntima e... Novas ideias. O que seria íntimo? Ah, tá. No meio do caminho, ele encontra um velho e esse velho, ele se mostra como uma pessoa muito evoluída e que ele diz que sabe porque que o Pegor está lá. E ao mesmo tempo, ele tem toda uma lábia, toda uma série de coisas, uma fala bem macia, falando que ele conhece um segredo e ele estava ali esperando justamente aparecer o escolhido para ele revelar esse segredo. E aí? O meu personagem, ele vai precisar fazer um teste para resistir à tentação? Será que tem alguma magia envolvendo disso? Nesse caso, você vai pensar, isso está dentro da escala do personagem, da escala de poder do personagem, do nível de poder do personagem, da escala de poder da aventura. Eu não estou fazendo divisão nenhuma entre escala de poder e nível de poder. Eu sei que dá para escrever uma tese de doutorado sobre isso, tá bom? Não é esse o tempo. Quando eu falo aqui, nesse conceito, pelo amor de Deus, quando eu falo escala de poder, nível de poder, eu estou falando da mesma porcaria. Eu sei que dá para encarar as duas coisas diferentes, mas vocês sacaram. Então, eu decidiria, será que o meu personagem realmente se sentiria tentado? Um cavaleiro de Atena iria se desviar de uma missão por causa de uma pessoa que ele encontrou à noite numa montanha? Eu decido que não. Então não vou rolar dado, eu simplesmente deixo lá. Aí pode ser, eu posso rolar para ver agora se esse cara vai me deixar. Talvez eu jogue, se cair ímpar, ele deixa. Se cair par, ele vai tentar me impedir e aí tem um combate. Caiu par, né? Então vai ter um combate. E é assim que eu vou fazendo. Então toda situação que aparece, eu sempre penso nisso. Isso é um desafio para o meu personagem. Eu não só paro no isso é um desafio. Isso é um desafio para o meu personagem. Então isso naturalmente vai reduzir um pouco as rolagens que você vai fazer naquela aventura e vai tornar tudo significativo. Toda vez que você rolar dado, vai ser por uma coisa significativa. Isso, é claro, eu estou usando esse exemplo porque Cavaleiro do Zodíaco tem um nível de poder, escala de poder muito, muito definido e muito alto, na verdade. Um Cavaleiro de Ouro é quase que um semideus na Terra. Então é fácil visualizar isso. Mas eu acho que isso é fácil também em qualquer tipo de cenário. Num cenário contemporâneo, baseado no mundo real, o nível de poder é o que uma pessoa consegue fazer. Uma pessoa comum que não é especialista, aí você vai saber o que um especialista consegue fazer. No mundo medieval, você seguia pelo nível do seu personagem, se o seu sistema tem nível. Se não tem, usa lógica. Mas é isso. Isso necessariamente, e sem você precisar fazer força nem nada, vai diminuir bastante as rolagens e vai tornar cada rolagem um momento importante e decisivo da aventura. Um abraço.